Neemias capítulo 5, do versículo 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém? Pai, querido Deus, mais uma vez te pedimos em oração, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude mais uma vez nessa noite, abrindo nossa mente e nosso coração, que venhamos a aprender, que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para colocarmos em prática, Senhor, diante do que está se tratando nesta noite e diante, Senhor, do quanto é real também nos dias de hoje esse texto, Pai. Então nos ajuda a ser, Senhor, conosco. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos sabem que temos exposto Neemias, e chegamos já ao capítulo 5. E eu quero lembrar um pouquinho a você que o capítulo 3 de Neemias mostra os recursos que Neemias usa para mobilizar aquele povo na construção dos muros de Jerusalém. E vimos que Neemias, ele é um grande exemplo de liderança, um grande exemplo de líder, que queríamos nós que hoje estivéssemos mais Neemias. Queríamos nós que nossos governantes também procurassem conhecer esse livro e colocar em prática também na sua liderança acerca do que Neemias nos ensina. E Neemias nos ensinou no capítulo 3 como ele faz isso para mobilizar o seu povo, para erguer os muros, que havia 142 anos que haviam derribados, que estavam sobre pó, que estavam destruídos.
E Neemias usa coordenação para fazer isso. Neemias usa cooperação. Neemias usa aprovação. E Neemias usa comunicação. Já vimos isso no capítulo 3. Já no capítulo 4 nos informa que a obra foi feita debaixo de intensa oposição dos inimigos, provocando muitas vezes desânimo, confusão, ameaça e destruição. Agora, irmãos, no capítulo 5, temos um perigo que parece ser mais difícil ainda. Neemias está enfrentando uma coisa que parece ser mais difícil ainda de ser enfrentada. E o que Neemias enfrenta agora é a usura dos nobres, o pecado da usura dos nobres. Neemias lida agora, irmãos, não é com um problema do lado de fora. Neemias está agora enfrentando um problema do lado de dentro, entre os irmãos, entre todos aqueles que estavam levantando o muro da cidade de Jerusalém. Alguém já disse que o exército de Sanbalá, que era uma grande oposição contra Neemias, contra levantar os muros de Jerusalém, era uma grande oposição e era muito menos perigo do que a avareza dos nobres. E foi grande, a gente percebe aqui que é grande no versículo 1, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1 diz que foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres, e se você observar, contra os judeus, e ainda diz seus irmãos. Neemias está passando agora por uma luta, por um problema, e o problema é entre os irmãos. É mais fácil, é mais difícil de resolver do que quando a oposição vem de fora. Esse clamor é o triste choro da humanidade ao longo dos séculos. Como eu orei nesta noite, vocês vão perceber o quanto isso é real ainda hoje. E esse texto trata da questão da pobreza e da opressão. O povo não está, meus irmãos, clamando aqui por luxo. O povo que estava trabalhando nos muros, eles estão com as suas panelas vazias. Eles não estão clamando por luxo, eles estão clamando por pão. Eles não estão clamando por conforto, eles estão clamando aqui por sobrevivência. E eu quero ver com você a origem do problema. Qual era a origem do problema? Hernando Dias Lopes, ele nos ajuda acerca desse texto, e ele diz que a primeira origem do problema é que Neemias identifica aqui o capitalismo selvagem. O que é o capitalismo selvagem? O capitalismo selvagem é quando existe um sistema onde há concentração de renda apenas para um público, apenas para um povo, apenas para uma pessoa, onde os demais sofrem. E a concentração da renda sempre foi a expressão da ganância insaciável do homem. Deus, lá em Isaías capítulo 8, o Senhor já estava tratando acerca dessa ganância, dessa usúria, dessa avareza, onde o Senhor disse: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. O Senhor está dizendo: ai daqueles que têm procurado fazer isso. E sabemos que existem pessoas assim. Malaquias capítulo 2, do versículo 1 ao 5, onde fala dos opressores gananciosos. No versículo 2, o Senhor diz que eles cobiçam campos e arrebatam os campos. Se eles cobiçam casa, eles tomam também essas casas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Aqui, meus irmãos, 90 anos antes
Os primeiros judeus que voltavam para Jerusalém tinham vindo amplamente supridos com bens materiais. Quem sabe você poderia pensar que eles estavam tentando lucrar em cima dos mais pobres, porque era uma coisa normal, mas eles não tinham também, estavam tentando lucrar, mas não. O texto de Esdras, se a gente for ler Esdras capítulo 1, todo até o versículo 11, e Esdras capítulo 2, 66 e 67, o texto vai dizer que quando esse povo veio para ajudar a levantar os muros de Jerusalém, esse povo tinha muito ouro, esse povo tinha muitas riquezas. Então foi um povo que chegou muito suprido, muito abastecido, um povo rico. Veja comigo Esdras, dê uma olhada comigo, Esdras capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, a gente observa que o rei Ciro, rei da Pérsia, ele recebe a palavra do Senhor por boca de Jeremias, para que ele vá e ajude e edifique uma casa em Jerusalém, de Judá. E a partir do versículo 5, você vê o texto que diz: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata. Veja, comece a observar do que esse povo é suprido e com quantas riquezas esse povo chega lá em Jerusalém, onde estavam os muros derribados. O povo estava em grande opróbrio, passando por grande necessidade, passando por fome. E esse povo é um povo que é suprido, recebe muitas coisas e chega até lá com bastante coisa, chegam ricos. Diz o seguinte: todos que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesouro, Mitredade, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, veja só: 30 bacias de quê? 30 bacias de quê? 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de ouro, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para onde? Para Jerusalém, onde estavam sendo levantados os muros. Então eles vão, com decreto do rei, levantados por Deus, despertados por Deus, abastecidos também por Deus, supridos por Deus. Eles estão com todos esses utensílios. Veja capítulo 2, 66. Capítulo 2 de Esdras, 66 e 67. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. 66. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos,
245. Então, 90 anos atrás, os primeiros judeus, que são esses aqui que lemos, eles voltam para Jerusalém e eles vêm amplamente supridos com bens materiais. Mas os nobres aproveitaram o momento da crise financeira do povo para enriquecer, explorando os pobres. Se você voltar para Neemias capítulo 5, versículo 3. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. O que a gente observa aqui, a primeira coisa que Neemias identifica é o capitalismo selvagem. Estão todos trabalhando no muro, mas tem uma parte que a panela está vazia. Tem uma parte que está empenhada, todos estão empenhados trabalhando no muro, eles estão empenhados, mas a panela está vazia, não está tendo sustento para eles. E o que é que acontece? Quando às vezes alguém não tem, passa por essas crises, às vezes acaba procurando agiotas, por exemplo, e esses agiotas geralmente aproveitam da situação que essas pessoas estão passando e cobram juros e mais juros, e às vezes acontece daquela pessoa dever tanto que já está quase na mão já daquela pessoa, às vezes até seus bens passam a ser hipotecados. E aqui, meus irmãos, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Não só os bens, mas até os filhos e as filhas já estavam sendo escravas nessa fome, nesse capitalismo selvagem. Há sempre aqueles que aproveitam o momento de desespero do pobre para enriquecer. As nações ricas, meus irmãos, muitas vezes vivem ostentando as custas das nações pobres. Essas tornam-se dependentes e escravas financeiramente das superpotências econômicas. No capitalismo selvagem, o outro é visto como um território a ser explorado. Essa é uma visão utilitarista, extrativista, essa é uma visão sanguessuga. E Neemias, ele pode combater esse problema que está acontecendo, porque Neemias, ele pode combater essa abominável crise social, porque não via as pessoas como coisas a serem usadas e exploradas, mas como seres dignos dos mais alto respeito, que precisam ser tratados com humanidade e justiça. Então Neemias identifica aqui a primeira coisa, a natureza do problema, a natureza daquele povo que está clamando, pedindo socorro. Neemias identifica o capitalismo selvagem, capitalismo sanguessuga. Em segundo lugar, Neemias identifica a globalização econômica. As regras aqui do mercado econômico nos dias de Neemias eram regras severas, perversas. Os pobres estavam perdendo seus bens, suas propriedades, suas casas e até seus filhos. O tempo passou, meus irmãos, mas percebemos o quanto isso ainda é real até hoje. O mundo hoje é uma aldeia global. O dinheiro é a mola que gira o mundo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais desesperançados. Esse sistema de concentração de riqueza nas mãos de poucos e o alargamento da pobreza para a maioria é perverso. Na verdade, esse mercado global que privilegia os poderosos exige mais do seu dinheiro e mais do seu tempo. As pessoas que compram a prazo pagam excessivamente mais do que é justo numa economia de juros altos, enriquecendo ainda mais as instituições financeiras e empobrecendo ainda mais a população. Os bens financiados desse sistema avarento tornam você um escravo do sistema econômico. O povo estava passando por isso. Neemias identifica um capitalismo selvagem, Neemias identifica uma globalização econômica,
Neemias, em terceiro lugar, identifica a ganância insaciável. A ganância financeira tem gerado um sistema econômico truculento, opressor e fortemente injusto. Os ricos aproveitam o desespero dos pobres para saquear os seus bens. Os pobres lutam apenas para sobreviver, enquanto os poderosos ajuntam riquezas pouco a pouco pela ganância insaciável. Havia aqui três grupos empobrecidos por causa dos esbarros econômicos. Eram os trabalhadores, os fazendeiros e aqueles que estavam sendo abatidos por os impostos abusivos. Vejamos, irmãos, com mais detalhe a natureza desse problema. Olhe para o versículo 1 e o versículo 2. Neemias vai falar sobre a fome. Veja a natureza do problema. Versículo 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Mais uma vez reforço, esse clamor era entre o povo ali, entre os irmãos. Eles estavam explorando quem? Os de fora? Não, estavam explorando os da própria casa. Versículo 2: porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivemos. Um clamor por sobrevivência. Estão levando esse clamor a Neemias. Há um grande clamor, meus irmãos, do povo aqui. Eles estão trabalhando no muro, mas como eu já disse nessa noite, suas panelas estão vazias. Suas mulheres estão aflitas. A fome é uma questão urgente, meus irmãos. Não dá para esperar, não dava para continuar a construção do muro se a panela estava vazia. O povo não pode continuar investindo na reconstrução do muro se seus estômagos estão vazios. E há muitos homens, mulheres e crianças perambulando envergonhados pelas ruas das grandes cidades, disputando comida com os cães lepretos nos restos apodrecidos das feiras. Hernandes Lopes, ele diz que há milhões de crianças abandonadas que vivem sem teto, sem dignidade, sem identidade, perdidas nas ruas, com o ventre estufado, estonteadas pela fome perversa, de couro furado pelas costelas em ponta. E o problema não é aqui só falta de amor entre os irmãos. O problema aqui também é falta de amor, mas o problema aqui também é falta de solidariedade e falta de compaixão. Neemias, ele identifica a natureza do problema, e o primeiro problema é a fome. Segunda coisa que Neemias identifica é que Neemias fala sobre dívidas. Olha a outra natureza do problema: dívidas. Versículo 3: também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Estavam com fome, estavam passando necessidade, e aí começaram a hipotecar suas casas e começaram a hipotecar suas vinhas. A dívida, meus irmãos, ela traz desespero mental, degradação social e ruína familiar. Algumas pessoas já tinham hipotecado suas casas e terras para comprar trigo. Não estavam fazendo aqui negócios de investimento arriscado, estavam comprando o pão da sobrevivência. Os ricos aproveitam o momento da crise, de fome, de aperto para fazerem bons e lucrativos negócios. Uma pessoa faminta, obrigada pela necessidade de sobrevivência, acaba fazendo negócios que só beneficiam os que querem se enriquecer. Os agiotas se enriquecem aproveitando o desespero dos aflitos. Os agiotas não vacilam em tomar as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos pobres, infelizes para receber o seu dinheiro. Mas, meus irmãos,
essa é uma prática opressora que está em desacordo com a lei de Deus. Se você quiser acompanhar em Deuteronômio capítulo 23, versículo 19 e 20, o texto diz: a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro quer dizer ao de fora, ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os seus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Deuteronômio capítulo 24, versículo 10 ao 13 diz: se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestastes, aí lhe trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Então a gente observa que o que estava acontecendo, a natureza do problema era a fome, e a fome que gerava dívidas, porque as pessoas estavam emprestando com juros altíssimos, estavam até, aqueles que já não tinham mais como pagar, já estavam oferecendo suas casas. Daqui a pouco a fome continuava, apertava a opressão, não tinha mais o que oferecer, já estava oferecendo seus filhos e suas filhas, que acabavam virando escravas. Esse era o sistema capitalista. Em terceiro lugar, Neemias menciona os impostos também. Versículo 4. Observa o quanto esse povo estava sendo oprimido. Lembrando mais uma vez, entre os irmãos. Versículo 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então, além da fome e das dívidas, para terem o pão de cada dia, ainda tinham de pagar pesados tributos ao rei persa. O pouco que tinham precisava ser repartido para manter o luxo e as vantagens dos poderosos. Isso não é diferente no nosso Brasil. Isso não é diferente no momento de pandemia que estamos passando. O Brasil tem um dos tributos mais pesados do mundo. Cada quilo de arroz que se compra no mercado é tributado. O pão que chega à nossa mesa é tributado. O que mais agride o pobre é que os impostos que paga não retornam a ele em benefícios. Na verdade, o pobre passa fome para manter o sistema, e muitas vezes um sistema corrupto. Cada vez que se cria mais impostos, o dinheiro que deveria vir para ajudar os pobres cai no ralo da corrupção. Hernandes Lopes diz: as ratazanas esfomeadas que circulam pelos corredores do poder mordem sem piedade, não apenas a fatia que pertence ao pobre, mas devoram os próprios pobres, porque estes sem pão, sem teto, sem esperança, perecem impotentes diante de tamanha selvageria. Como sanguessugas, esses gananciosos insaciáveis se alimentam do sangue do povo. Mas Neemias também identifica no versículo 5 a questão da pobreza, a perda dos bens. Veja que cada vez mais parece que essa opressão vai se afinhando. Cada vez mais o pobre sendo agredido, sendo oprimido. Versículo 5 diz: no entanto, nós somos da mesma carne como eles,
e nossos filhos são tão bons como os deles. O resultado desse sistema perverso é a perda dos bens daqueles que precisam sobreviver. Os pobres perderam suas casas e suas terras e tornaram-se reféns dos poderosos. Eles trabalham, mas não desfrutam. Eles calejam as mãos, mas não usufruem. São vítimas de uma injustiça e opressão econômica. Neemias percebe que o âmago do problema é a exploração. Por isso, contente com os nobres e magistrados, os sacerdotes é que deviam ter feito esse confronto, mas estavam combinados com os ricos. Veja Neemias capítulo 6, versículo 12 e 14 ao 14. Vamos ver que os sacerdotes que eram para repreender, que eram para agir, eles estão sendo cúmplices desse sistema opressor, desse sistema severo. Neemias capítulo 6, versículo 12 ao 14. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Tobias e Sambalate, quem já viu as pregações anteriores de Neemias, eram inimigos também do povo que estava levantando os muros. Eram inimigos de Neemias. E diz que Tobias se juntou com Sambalate e subornou. Subornou quem? Versículo 13. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperassem. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estes suas obras, e também a profetiza Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Se você for ler mais um pouco, você vai entender que Tobias e Sambalate estavam subornando os sacerdotes. Os sacerdotes estavam vendidos também a esse sistema opressor aos povos. Neemias capítulo 13, versículo 4. Versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com quem? Com Tobias. Versículo 7 ao 9. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar quem? Aos pobres não, beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, que está dizendo Neemias, isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. O povo estava perdendo os bens e os sacerdotes ainda estavam tramando com Tobias e Sambalate. Em quinto lugar, Neemias fala ainda acerca da natureza do problema. Neemias fala ainda, em quinto lugar, sobre a escravidão e a perca da liberdade. Capítulo 5. Neemias capítulo 5, versículo 5, parte B. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Além de entregarem suas casas e propriedades, agora entregam também seus filhos e suas filhas para saldarem dívidas. Os ricos passam a ver pessoas como coisas e compram seres humanos para serem seus escravos.
é uma injustiça clamorosa. O comércio escravagista é uma das páginas mais sombrias da história humana. É um dos sinais mais notórios da maldade que tomou conta do homem movido pela ganância. Em último lugar, acerca ainda da natureza, Neemias fala sobre a impotência ou a perca da esperança. Versículo 5, parte D. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. Veja que ele diz, o povo clamando, pedindo socorro, levando isso a Neemias, diz, não está em nosso poder evitá-lo. Os poderosos fazem as leis, manobram as leis, torcem as leis e escapam das leis. Eles subornam os sacerdotes e os juízes. Eles são inatingíveis. Os pobres não têm vez nem voz. Estão completamente sem forças e sem esperança. Os oprimidos não veem aqui uma saída. Qual é a causa do problema? Versículo 7. Em primeiro lugar, a causa do problema, Neemias identificou a usura. Olhe para o versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários. Neemias identifica qual é a causa do problema. Por que o povo está passando por tanta fome? Por que suas panelas estão vazias? Por que eles estão devendo tanto, pagando tão altos impostos? Hipotecando até suas terras, suas vinhas. Seus filhos estão tornando até escravos. E eles estão passando por toda essa opressão. E quem está fazendo essa opressão são os da própria casa. São os próprios irmãos. Neemias identifica qual é o pecado. O pecado é o pecado da usura. Usura, meus irmãos, é não se contentar com o que se tem e querer aquilo que é do outro. Os magistrados, os nobres, que eram para estar ali trabalhando no muro, ajudando o povo e ajudando mais ainda porque eram irmãos, eles estavam com o pecado de usura. Não se contentavam com aquilo que já havia suprido em suas vidas. Eles queriam aquilo que ainda era do outro. Usura é aproveitar um momento de infelicidade do outro para apropriar-se do que ele tem. E os nobres se beneficiam com a crise. Sempre alguém lucra com a crise. A miséria do povo sempre beneficia os gananciosos e usurários. Os nobres estavam agindo como penhoristas e ainda por cima severos. Ao invés de agir como irmãos, estavam emprestando somente com a melhor garantia e com os piores motivos. Neemias identifica a causa do problema. A causa do problema é a usura. Segundo lugar, Neemias identifica a falta de amor. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Diz: no entanto, nós somos da mesma carne com eles. Falta de amor. Porque eles estão dizendo: nós somos irmãos, somos da mesma carne com eles. Versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: olha o que Neemias diz: vocês são usurários, ou sois usurários, cada um para com quem? Com seu irmão. Vocês estão fazendo isso com o irmão de vocês. Isso é falta de amor. Quem estava sendo opressor era irmão daqueles que estavam sofrendo.
Aqueles que estavam sofrendo estavam engajados na mesma obra daqueles que estavam oprimindo. A reconstrução dos muros. Aqueles que foram injustiçados estão angustiados porque seus filhos são iguais aos filhos dos exploradores. Eles são iguais, têm a mesma vontade de levantar o muro, têm o mesmo sentimento de obedecer a Deus, têm os mesmos desejos, necessidades. E Neemias diz que os nobres estavam explorando, não inimigos e estranhos, mas estavam explorando seus irmãos. A lei de Deus, como já foi dito nesta noite, era clara nesse sentido. Êxodo, capítulo 22, 25 diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, Deus está dizendo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como credor que impõe juros. A Bíblia diz que quem ama não explora, mas dá e reparte. Em terceiro lugar, além de identificar a usura, além de identificar a falta de amor, Neemias identifica uma coisa muito importante: a falta de temor a Deus. Versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder, depois que eles ouviram a repreensão de Neemias. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Neemias está dizendo: isso que vocês estão fazendo é falta de temor a Deus. Vocês estão com o pecado de usura, vocês ainda estão oprimindo, sempre querendo ter mais, querendo tirar o que é do outro, e ainda os seus bens, ainda a sua família, ainda tornar eles escravos. Vocês estão com falta de temor a Deus. Quem anda no temor de Deus não explora o próximo, não se aproveita da miséria alheia para enriquecer-se. Quando perdemos, irmãos, o temor de Deus, a vida perde os referenciais. A impiedade, ela sempre vai desembocar na perversão. Quando lemos a história de José, o texto vai dizer que José não adulterou com a mulher de Potifar, porque andava no temor de Deus. O que nos livra do pecado, meus irmãos, é o temor de Deus. E se olharmos para Neemias capítulo 5, no versículo 15, veja que o governo, a liderança de Neemias é uma liderança diferente. É uma liderança que há temor em Deus. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominaram sobre o povo. Porém, eu, Neemias, ele está dizendo, porém eu, assim não fiz. E ele não fez por quê? Por causa do temor de Deus. Neemias ainda identifica uma falta de testemunho perante o mundo. Capítulo 5, versículo 9, parte B. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? O povo de Deus, meus irmãos, botem isso na sua cabeça. O povo de Deus, ele está sendo observado pelos olhos críticos do mundo. Esse povo aqui que estava oprimindo, esses opressores, sendo irmãos, eles estavam com o pecado de usura,
eles estavam com falta de amor com seus irmãos, eles estavam com falta de temor a Deus e estavam ainda com falta de dar testemunho aos que eram de fora. É uma falta de testemunho. A igreja do Senhor, os irmãos, agirem dessa forma. O povo de Deus está sempre sendo observado pelos olhos críticos do mundo. Precisamos, irmãos, em tudo que formos fazer, darmos um bom testemunho. Já estudamos aqui que não somos crentes apenas aqui aos domingos. Foi bem colocado pela irmã Edileuza na pregação de ontem, que ela estava falando que vocês precisavam ser como Joquebede. E teve uma hora que ela disse: olha, eu não estou falando para as paredes não, as paredes de nada valem. O que eu estou falando aqui é para vocês. E nós que dizemos que conhecemos a Cristo, que temos uma nova vida, que somos nova criatura, precisamos dar um bom testemunho. E esse povo estava agindo de mau testemunho. Quando a igreja age igual com o mundo, isso é um escândalo e o nome de Deus é blasfemado. Hernando Dias Lopes, ele diz: infelizmente estamos vendo a igreja evangélica brasileira sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pelo seu testemunho. E ele cita os políticos. Alguns políticos evangélicos elegem-se em nome de Deus e depois envergonham o evangelho. Se juntam com toda sorte de corrupção e roubalheira. O apóstolo Paulo diz que não devemos nos envergonhar do evangelho, mas há muitos crentes que são a vergonha do evangelho. Esse povo estava dando mau testemunho, estavam oprimindo seus próprios irmãos, estava desobedecendo a lei de Deus, estava com o pecado de usura, de ter mais do que já tinha e de tomar o que era do irmão. Esse povo estava com falta de amor, falta de temor a Deus e dando mau testemunho ao mundo. E a pergunta nesta noite, para a gente encerrar essa meditação de hoje, é: como resolver esses problemas? Como como enfrentar o problema da injustiça social? É esse o tema da nossa mensagem. Como enfrentar o problema da injustiça social? Mais uma vez, precisamos aprender com a palavra de Deus através de Neemias. Versículo 6 e versículo 7. Neemias, ele está inconformado. Neemias, ele está irado. Veja o versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor. O clamor era o quê? O clamor do povo, dos irmãos. Olha, nossos irmãos estão trabalhando conosco, eles têm condições, não estão nos ajudando, nossa panela está vazia, eles estão emprestando com juros altíssimos, eles estão cobrando os impostos altíssimos, eles estão tomando até nossas terras, nossas vinhas, nossos filhos já têm se tornado até escravos. Então Neemias diz que quando ele ouviu esse clamor e estas palavras, o texto diz que Neemias muito se aborreceu. Muito me aborreci. Versículo 7. No final do versículo 7, mas podemos ler o versículo 7 que diz assim: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Aqui mostrou duas coisas. Neemias, ele não é passivo com essa situação. Neemias, ele não é passivo com a injustiça social. Neemias, ele não é cúmplice
do pecado, ainda que sejam os nobres e os magistrandos. Quantas igrejas, às vezes, quem sabe, não deixe de disciplinar alguém, porque, quem sabe, essa pessoa tem uma família grande na igreja. Eu já ouvi comentários parecidos com isso. Não aqui na nossa igreja, graças a Deus por isso. Mas igrejas que eu já passei, eu já vi comentários desse tipo. Fulano não é disciplinado porque tem uma família grande na igreja. E se disciplinar, todos vão sair. Fulano não é disciplinado porque ele dá um dízimo alto na igreja. E se disciplinar, ele pode parar de dar o dízimo. A Bíblia diz que o que importa é agradarmos a Deus e não aos homens. Meus irmãos, Neemias ele faz isso, sem importar com o que ele está fazendo. Neemias ele diz que se aborreceu, e ele convoca contra eles, não a favor dos nobres e magistrandos, ele convoca contra uma assembleia, um ajuntamento. Não, isso está errado. Vocês estão pecando, vocês estão com usúria, vocês estão com falta de amor, vocês estão com falta de temor a Deus, e vocês estão dando um mau testemunho. Vocês estão fazendo isso contra os irmãos de vocês. Neemias ele está inconformado, ele está irado. E a Bíblia diz que nós podemos irar, nós não podemos pecar, mas nós podemos irar. Ele diz: irai, mas não pecais. Né? Então, é normal que a gente veja a injustiça e a gente fique inconformado, que a gente fique irado, e que quem saiba a gente vá até essa questão e diga: isso está errado, isso precisa ser repreendido, isso precisa ser corrigido. A ira aqui não é a ira que vai até a pessoa e mata. A ira aqui não é a ira que vai lutar contra a pessoa. Mas a ira é uma ira aqui que se conforma com o sistema, que é corrupto e que ele tem a sua posição. Isso não está certo. Isso é falta de temor a Deus. Não podemos, irmãos, ser cúmplice dos pecados, ainda que seja um irmão nosso, ainda que seja alguém muito querido nosso. A Bíblia diz que nós não podemos ser cúmplices dos pecados. Então, quando essas coisas acontecem, precisamos agir como Neemias. Um sentimento de inconformação, um sentimento de ira. E Neemias, como líder, ele se aborrece e ele convoquei contra eles um grande ajuntamento. Ele não é passivo com a tamanha injustiça. Ele reage fortemente. Diz o texto que ele se aborreceu, ele se encheu de ira. Neemias repreendeu os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, no versículo 7. Vocês estão sendo usurários, e vocês estão fazendo isso contra o irmão de vocês. A ira em si não é pecado. A ira deve ser focada no mal e não contra quem está praticando o mal. A ira é pecaminosa quando nós a despejamos sobre nossos filhos, cônjuges, irmãos, ou quando nutrimos mágoa ou desejamos vingança. Em segundo lugar, o que Neemias nos ensina de como agir com isso, além de estar inconformado, além de estar irado e combater o pecado, Neemias ele tira um tempo para reflexão. Veja aí o versículo 7. Versículo 7 inicia dizendo o seguinte: depois de ter considerado comigo mesmo. Observe, irmãos, Neemias está inconformado,
Neemias está aborrecido, Neemias está irado, mas antes de agir, Neemias ele tira um tempo para reflexão. O que é que a gente aprende com isso? A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 13, que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Isso muito nos ensina. Não devemos ser passivos, não devemos ser cúmplices da injustiça, do pecado. Devemos ficar inconformados, podemos até nos irar aqui nesse sentido, mas devemos ter calma em tomar nossas decisões. Ele primeiro tira um tempo para refletir. No início do capítulo do livro de Neemias, a gente percebeu que Neemias, quando ele sai lá daquela terra e vai para Jerusalém, o texto diz que ele tira 3 dias para estudar onde é que está errado, o que é que vai precisar fazer, quem é que ele vai liderar, a quem ele vai convocar. Ele passa 3 dias. A Bíblia diz, meus irmãos, que até o tolo, no silêncio, se passa por sábio. Precisamos ficar inconformados com a injustiça, mas precisamos primeiro refletir o que vamos fazer, como vamos fazer e a hora que vamos fazer. Neemias é um líder prudente. Em vez de fermentar ainda mais a situação, ele medita o assunto consigo mesmo. Ele acaba se aconselhando a si mesmo. Ele reflete sobre a situação antes de tomar a decisão. Às vezes nos adiantamos e tornamos a situação ainda mais pior. Em terceiro lugar, observe ainda no versículo 7 a repreensão dos nobres e magistrados. Ele diz no final do versículo 7: e convoquei contra eles. Lendo todo o texto, a gente sabe que é contra os nobres e magistrados. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias ele tem coragem para repreender o erro. Ainda que na vida dos nobres, ainda que esse erro esteja na vida dos ricos e dos poderosos, ele tem compromisso com a verdade e com a justiça. Por isso não se intimida. Neemias não amacia a situação. Ele chama os nobres e magistrados de usurários. Ele coloca o dedo na ferida e desmascara os nobres, denunciando sua conduta vergonhosa e injusta. Por fim, em quarto lugar, Neemias ele dá um exemplo pessoal. Versículo 8 e 10: disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outras vezes negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Ele também está dizendo que também emprestou ao necessitado, mas termina dizendo: demos de mão a esse empréstimo. Neemias não é um líder que apenas tem coragem, ele tem vida. Ele não apenas fala, ele também dá exemplo. Neemias não sobe no palanque para ostentar elogios a si mesmo, estando comprometido com os mesmos crimes que denuncia. Neemias ele não é hipócrita. Neemias não ocupa a liderança para tirar vantagens. Ele é um homem que ama o povo e não o dinheiro. O maior líder de todos os tempos, Jesus de Nazaré, diz que para você liderar, você precisa primeiro servir. E Neemias, ele dá o exemplo. Ele diz que ele emprestou, mas quando ele viu que os irmãos não tinham com que pagar, ele deu mão desse empréstimo.
Em quinto lugar, a restituição. Versículo 11. Neemias, com a sua autoridade, ele diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes dele. Neemias é firme, mas também sábio. Ele não manda, mas pede. Ele pede, mas antes de pedir, ele deu seu testemunho, como acabamos de dizer. Ele vai direto ao ponto, toca na raiz do problema. E ele pede o que? Restituição. Restituição é um reparo completo. Nesse caso aqui da injustiça social. Então Neemias, como ele resolve o problema? Neemias resolve o problema não ficando passivo, não sendo omisso. Ele tem inconformação e ele se ira, ele se aborrece. Neemias, ele tira um tempo para reflexão. Depois Neemias repreende os nobres e magistrandos. E Neemias, para fazer isso, ele também é um líder que dá exemplo. E em quinto lugar, ele pede a restituição. Quero concluir dizendo aos irmãos duas coisas. Primeiro, o sucesso de Neemias, veja o versículo 12. Então responderam. Veja o que acontece. Um homem de Deus que se coloca na posição de Deus, que tem temor a Deus e que ama o povo. No versículo 12. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos. E eles ainda dizem assim: faremos assim como dizes. A gente percebe que a proposta de Neemias ela foi completamente aceita. Neemias ele teve sabedoria para lidar com os problemas de fora, e aqui hoje aprendemos que ele teve sabedoria para lidar também com os problemas de dentro. Neemias ele mobilizou o povo, ele protegeu, ele escutou e saiu em defesa desse povo. Ele é servo do povo e não explorador do povo. Então, em primeiro lugar, veja o sucesso de Neemias. Haja como Neemias. Veja o que você aprendeu hoje e aplique nas suas situações diárias. A palavra do Senhor diz no Sermão do Monte que o homem prudente é aquele que escuta a sua palavra e coloca em prática. As tempestades vêm, mas a sua casa não cai porque está firmada na rocha. Quando não fazemos o que Deus pede, acontece o contrário, que é o homem sensato. Ele escuta a palavra de Deus, não coloca em prática, vem a tempestade, e a Bíblia diz que grande é a sua ruína, porque a casa está firmada na areia. Neemias teve sucesso, porque foi um homem que temeu a Deus e que amava o povo. Segundo lugar, esse capítulo nos mostra também a prudência de Neemias. Capítulo 12, versículo 12, parte B. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometido. Neemias ele não se contenta com as promessas dos nobres e dos magistrados, que disse que ia restituir, que ia fazer tudo como ele estava pedindo. O que é que Neemias quer? Vocês estão dizendo que vão fazer? Então vamos até os sacerdotes e vamos assinar esse papel. Neemias ele é prudente. Ele não confia apenas nas palavras dos homens, mas ele quer documentar. Eram os sacerdotes que documentavam esses papéis. Então Neemias ele diz: olha, vocês vão fazer tudo que eu estou dizendo. Vocês estão prometendo isso, então vamos oficiar isso diante das autoridades competentes. Vamos oficiar isso aos sacerdotes. Chama os sacerdotes, vamos oficiar. Neemias nos ensina que o líder precisa ser precavido. Precavido é prevenido, cauteloso e prudente. Deve confiar, mas também ser criterioso e cauteloso.
Neemias nos ensina que Deus pode ser glorificado e seu povo abençoado quando lidamos de forma correta com os problemas. Volto a dizer, precisamos de homens como Neemias, que teme a Deus e que ama o povo.